A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 13, Caracteres dos Milagres. 13.3 Faz Deus milagres? 15. Quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-los, mas fá-los. Ou por outras palavras, derroga as leis que dele próprio emanaram? Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade, nem o subordinar à fraqueza de seu entendimento. Contudo, em face das coisas divinas, temos, para crédito do nosso juízo, os atributos mesmos de Deus. Ao poder soberano, reúne ele a soberana sabedoria, donde se deve concluir que não faz coisa alguma inútil. E aí nós temos que entender que compete nós ficarmos prejulgando as ações divinas. Quem somos nós? Somos réis, filhos de Deus, seres ainda muito imperfeitos, cheios de defeitos, cheios de imperfeições, e que carecemos de amor, carecemos de bom entendimento para melhor realizarmos a obra do Senhor. Por isso faz-se necessário que trabalhemos intimamente para respeitarmos as leis divinas, respeitarmos a Deus e procurarmos então entender os fatos. Se não conseguirmos entender, pelo menos não façamos julgamentos precipitados, não venhamos a dar opiniões descabidas. Por que então faria milagres? Para atestar o seu poder, dizem, mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela saiba providência que essa criação revela, assim nas partes mais gigantescas como nas mínimas, e pela harmonia das leis que regem o mecanismo do universo, do que por algumas pequeninas e pueris derrogações que todos os pristímanos sabem imitar. Aí vem a questão. Algumas pessoas sabem imitar certas situações, outras nem tanto. Portanto, é necessário que a gente compreenda que a justiça divina vem para nós e existe para nos trazer certas informações, para nos trazer certos dados, com os quais nós temos que raciocinar. Por isso, todos nós temos que ter então a vigilância e o cuidado para não sairmos tomando atitudes que venham nos prejudicar espiritualmente depois. Então é necessário entendermos que Deus manifesta seu poder, sua sabedoria através de múltiplos fatos em variadas circunstâncias e situações. E compete-nos então a entender essas situações, entender esse poder divino e agir dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso saber, com prudência e cuidado para não emitirmos opiniões, não tomarmos atitudes que venham nos prejudicar espiritualmente mais tarde. Portanto, cada um de nós temos que agir com amor, com sabedoria e com compromisso frente a essa justiça divina, frente a esse amor divino que cada um de nós devemos procurar colocar em nossos sentimentos. Que se diria de um sábio mecânico que, para provar a sua habilidade, desmantelasse um relógio construído pelas suas mãos, obra-prima da ciência, a fim de mostrar que pode desmanchar o que fizera? Seu saber, ao contrário, não resulta muito mais da regularidade e da precisão do movimento da sua obra? Bom, se você tem um aparelho na sua mão, você vai desmanchar, eu sei fazer, vou desmanchar para fazer de novo. Qual o objetivo? As pessoas devem admirar aquilo que já está pronto, aquilo que já está feito, e entender que uma pessoa muito hábil fez, ou um ser muito hábil fez. Não é, pois, da alçada do Espiritismo a questão dos milagres. Essa frase é muito importante para todos nós. Não é da alçada do Espiritismo. Nós não temos que nos intrometer em assuntos que muitas das vezes não nos cabem tomar a decisão e nem pedem a nossa opinião. Mas, ponderando que Deus não faz coisas inúteis, emite a seguinte opinião, a opinião espírita. Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Leis gerais. Deus não faz milagre, porque sendo como são, perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. E aí nós temos que ver que a lei divina,
por si mesmo já diz que ela é maravilhosa, por si mesmo já diz ao que veio. Mas, a partir do momento que a gente começa a entender detalhes a mais, situações mais sutis a mais, então nós temos que compreender que a justiça divina sempre vem nos trazer informações, vem nos trazer dados para melhor agirmos frente às situações, frente às adversidades que muitas das vezes aparecem ao longo da nossa caminhada. Por isso, é tão importante nós começarmos a colocar em prática esses ensinamentos divinos e as ações do amor, da fraternidade e da paz em nossas vidas. Lembrando que, diante de um suposto milagre, se não é da nossa alçada, calemo-nos. E, se formos perguntados, procuremos responder da forma mais próxima que está ali. XVI. Admitido que Deus houvesse alguma vez, por motivos que nos escapam, derrogado acidentalmente leis por ele estabelecidas, tais leis já não seriam imutáveis. Olha que interessante. Se Deus derrogou uma lei, ela deixa de ser imutável. Mesmo, porém, que semelhante derrogação seja possível, ter-se-á pelo menos de reconhecer que só Ele, Deus, dispõe desse poder, sem se negar ao espírito do mal a onipotência. Não se pode admitir lhe seja dado desfazer a obra divina, operando de seu lado prodígios capazes de seduzir até os eleitos, pois que isso implicaria a ideia de um poder igual ao de Deus. E aí nós temos que ter muito cuidado, porque se nós dando poder ao mal, ao chamado diabo, outro nome que queiramos, tal qual o de Deus, nós estamos negando a onipotência de Deus e dando uma onipotência para um espírito do mal. Portanto, só pode derrogar as leis divinas, só poderia ser derrogadas as leis divinas, no caso, se elas fossem falhas, se elas pudessem ser manipuladas, então elas não seriam imutáveis. Portanto, nós temos que entender que tem uma lei divina imutável. E as coisas que vão acontecendo dentro de certas circunstâncias que nós temos que ter o devido cuidado para não emitirmos opiniões falhas ou para não cairmos em situações que a própria lei nos pega por invigilância nossa. Por isso, a nossa necessidade de aprimorar, de aperfeiçoar e de procurar entender as regras que nos conduzem ao bom entendimento, ao bom caminho, à absorção das luzes do amor. É, no entanto, o que ensinam. Se Satanás tem poder de sustar o curso das leis naturais, que são obra de Deus, nem a permissão deste, mais poderoso é ele do que a divindade. Logo, Deus não possui a onipotência, e se, como pretendem, delega poderes a Satanás, para mais facilmente induzir o homem ao mal, falta-lhe a soberana bondade. Em ambos os casos, há a negação de um dos atributos sem os quais Deus não seria Deus. Por isso, nós temos que ficar bem atentos para não cairmos nessa tentação, normalmente nós temos, de querer achar que alguém pode ser igual a Deus, alguém pode ser superior a Deus, ou que o mal, a personificação do mal, tem poder para derrogar as leis divinas e nos colocar numa situação complicada. Portanto, e até mesmo para nos tentar ao mal. Cada um é tentado e engodado segundo a sua própria concupiscência. Olha, está lá na Bíblia. Não é Deus que vai nos tentar e nem é o diabo, nem é nenhum representante do mal. Somos nós que atraímos companhias espirituais do mesmo diapasão dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Daí vem a igreja distinguir os bons milagres que procedem de Deus dos maus milagres que procedem de Satanás. Mas como diferenciá-los? Seja satânico ou divino milagre, haverá sempre uma derrogação de leis emanadas unicamente de Deus. Se o indivíduo é curado por um suposto milagre, quer seja Deus quem opere, quer Satanás, não deixa por isso de ter havido a cura. Forçoso se torna fazer
pobríssima ideia da inteligência humana para se pretender que semelhantes doutrinas possam ser aceitas nos dias de hoje. E pior que a gente que acredita, né? Bom, é importante nós entendermos que Kardec está mostrando para nós que se Deus é um ser de extrema bondade, de extremo amor, de extrema perfeição, só Ele pode nos conduzir aos caminhos. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio. Eu saio andando por uma estrada, tem 3 encruzilhadas, eu escolho qual vou seguir. E provavelmente as 3 vão me levar ao destino. Uma vai ser um caminho mais reto, menos espinhoso, e o outro vai ser um caminho lamacento e o outro um caminho cheio de buracos e pedregulhos. Compete à minha intuição, o meu discernimento, a minha sintonia com os bons espíritos, com o meu anjo de guarda, para que eu escolha o melhor caminho. Portanto, se alguém quer dar poder ao mal, é porque ele sintoniza com o mal. Porque todo o poder do bem, da luz, emana de Deus e circula em torno de Deus. Compete-nos, então, ter o discernimento necessário para tomarmos as atitudes compatíveis com alguém que age segundo os ditames das leis divinas e procurarmos ser, então, melhores hoje do que já fomos ontem, amanhã melhor do que hoje e melhorarmos sempre tal qual é a lei, que nos impulsiona ao progresso infinito, que eu digo que esse é o primeiro postulado da qualidade total. Reconhecida a possibilidade de alguns fatos considerados miraculosos, há de se concluir que, seja qual for a origem que se lhes atribua, eles são efeitos naturais de que se podem utilizar espíritos desencarnados ou encarnados, como de tudo, como da própria inteligência e dos conhecimentos científicos de que disponham, para o bem ou para o mal, conforme neles preponderem a bondade ou a perversidade. Portanto, todos os fatos que acontecem, seja qual o nome que nós queiramos dar para eles, eles têm a sua qualidade intrínseca, a qualidade interior de quem o fez. Pode ser praticado por espíritos desencarnados ou encarnados, mas sempre com o DNA de quem o fez. Se é um ato bom, foi feito por espíritos bons ou pessoas boas. Se foi um ato ruim, foi feito por pessoas más ou espíritos maus. O certo é que nós devemos olhar sempre com um olhar crítico, com a razão, com o bom senso de avaliar que Deus, nosso Pai misericordioso, sempre age para nos ajudar a construir uma manhã de luz para nós próprios, para sermos aquela luz que ilumina os caminhos de muitos. Valendo-se do saber que haja adquirido, pode um ser perverso fazer coisas que passem por prodígios aos olhos dos ignorantes. Mas quanto tais efeitos dão em resultado um bem qualquer, fora ilógico atribuir-lhe a uma origem diabólica. É o bom senso. Portanto, Kardec era o bom senso encarnado. Temos que observar que cada situação que ocorre, cada situação que advém, tem uma causa e tem um efeito. Se a causa que produziu aquele fenômeno tem um efeito bom, só pode ser produzido por alguém bom. Portanto, quando Jesus curou algumas pessoas, disseram que ele operava por Beelzebul, e Jesus deixou claro, se Beelzebul faz o bem, se eu faço o bem em nome de Beelzebul, o reino dele está dividido e ele vai perder. Mas se eu faço em nome de Deus, eu vou fortalecer o nome de Deus entre os homens. Assim, nós temos que procurar raciocinar que o bem vai sempre caminhando para as realizações superiores, que nos compete fazer sempre o bem, trabalhando na edificação do bem ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. 17. Mas a religião, dizem, se apoia em fatos que nem explicados, nem explicáveis são. Inexplicados talvez, inexplicáveis é a questão muito outra. Aí Kardec já deixa aqui uma chave muito interessante, porque pode não estar sendo explicado como que essa caneta passa o slide. Para uma pessoa leiga que nunca viu uma caneta como esta aqui, vai achar que é um milagre. Mas para nós que sabemos que aqui tem um circuito elétrico com uma pilha que dá um pulso, tal qual o clique do mouse. E assim as coisas vão acontecendo de uma forma natural e nós vamos procurar entender dentro dessa naturalidade.
Que sabe o homem das descobertas e dos conhecimentos que o futuro lhe reserva? Sem falar do milagre da criação, o maior de todos sem contestação possível, já pertence ao domínio da lei universal. Não vemos reproduzir hoje, sob o império do magnetismo e do sonambulismo, do espiritismo, dos êxtases, as visões e as aparições, as percepções a distâncias, as curas instantâneas, as suspensões, as comunicações orais e outras com os seres do mundo invisível? Fenômenos esses conhecidos desde tempos imemoráveis, tidos outrora por maravilhosos, e que, presentemente, se demonstra pertencerem à ordem das coisas naturais, de acordo com a lei constitutiva dos seres. Então, nós vamos vendo que todos os fatos têm um caminho, têm um ponto de partida, um ponto de chegada, e nós vamos caminhando, vamos procurando entender e vamos começar a pensar sobre ele. Portanto, nos tempos atuais, voltando aqui, muitas coisas que eram tidas como sobrenatural, em uma época recuada, com o aprimoramento dos conhecimentos técnicos, científicos e principalmente o conhecimento transcendente da doutrina espírita, eles vieram à luz, foram esclarecidos. Embora sejam muito transcendentes, não negamos, sejam muito diferenciados e só poucas pessoas podem produzi-los, mas são produzidos de forma explicável. Portanto, eles podem ser explicados pelo magnetismo, pelo sonambulismo, pelo espiritismo, os êxtases e as visões, e as aparições, percepções a distâncias, curas instantâneas, suspensão e comunicações orais, escritas e tantas outras com os mortos. Tudo isso pode ocorrer, como já ocorreu em outras vidas, em outras épocas anteriores, e durante momentos está acontecendo em várias partes do mundo. E com isso, são explicáveis dentro de uma lógica e dentro de uma razão aceitável pela maioria. Portanto, tudo isso que acontece em tempos imemoráveis, agora acontecem e nós entendemos e podemos explicar a forma com que se dá essas aparições e todos esses fenômenos transcendentes ou psíquicos. Os livros sagrados estão cheios de fatos deste gênero, qualificados de sobrenaturais, como, porém, outros análogos e ainda mais maravilhosos se encontram em todas as religiões pagãs da antiguidade. Se a veracidade de uma religião dependesse do número e da natureza de tais fatos, não se saberia dizer qual a que devesse prevalecer. Todas as religiões têm seus fenômenos, todas as religiões têm suas aparições e têm aqueles fatos tidos como miraculosos, ou seja, transcendentes, que as pessoas não conseguiam explicar e dedicavam-se a um ser superior. Portanto, todas as religiões têm os relatos dos acontecimentos transcendentes. E quem estaria com a verdade, qual deveria ser melhor? Aquela que preencher certas lacunas do amor, da solidariedade, da compaixão, que possa ser compatível com a consciência crística, a suprema consciência divina.